Olá, querido povo de Deus, vamos aqui para mais um Perguntas e Respostas. Vamos aqui para 3 perguntas muito interessantes aqui para a honra e glória do Senhor. Você que acompanha o meu canal, já peço a você que ainda não é inscrito, se inscreve aí no meu canal para você acompanhar o nosso conteúdo, tá certo? Nós vamos aqui para mais um Perguntas e Respostas para ajudar você a crescer mais ainda na sua fé. Meus irmãos, mas antes de eu responder aqui as perguntas que me fizeram, eu convido você, meu irmão, que se sente chamado a ser um pregador, né, a se aprimorar no ministério de pregação. Daniel, eu tenho vontade de gravar vídeos como você, eu tenho vontade de pregar a palavra de Deus, mas eu não sei, né, por onde começar, qual é a preparação que deve ter, como é que estuda para ser um pregador, como é que monta uma pregação, né, como é que faz um vídeo de evangelização. Se você, meu irmão, se sente chamado a pregar, ou já prega e quer se aprofundar, se sente chamado a gravar vídeo de evangelização, fala comigo aqui nesse WhatsApp, meu irmão, porque a gente está com uma escola de pregadores, é isso mesmo, escola de pregadores, e nessa escola eu estou passando aí todo um conteúdo, certo, para você se aprofundar, para você crescer no seu ministério e também para você se tornar um evangelizador mais eficaz também nas redes sociais, beleza? Então fala comigo aí, é baratinho, certo? É só para ajudar a nossa missão. Você que quiser saber mais informações, fala comigo no WhatsApp. Vamos lá então para 3 perguntas que me fizeram, gente. Olha só, a primeira delas é o seguinte: Daniel, o que você me diz sobre um católico utilizar um terço com caveira? Isso é correto? Essa pergunta foi feita nos comentários de um Perguntas e Respostas. Você que quer fazer sua pergunta, comenta aí sua pergunta que eu vou colocar aqui, né? Se eu souber e se der certo, eu coloco no próximo vídeo, tá certo? Então, é certo, né, ter essa pessoa com terço, com as bolinhas de caveira no terço? Será que isso é correto? Meus irmãos, isso não tem problema nenhum. Sabe por que não tem? Eu vou lhe explicar o significado disso. Se você pegar, por exemplo, as imagens de São Francisco de Assis, você vai perceber que no cantinho lá do pé de São Francisco tem uma caveira. E por que tem aquele crânio ali, né? Por que tem aquele crânio? Porque os santos, eles meditavam na morte, né? Eles meditavam sobre a morte. E essa meditação, que foi tão presente na vida dos santos, servia para que eles pudessem meditar melhor em suas escolhas, refletir melhor sobre a vida e assim obedecer mais a Deus. Então a caveira, ela é muito utilizada no satanismo, na macumba, etc. Mas eles fazem isso de forma desonesta. Na Igreja Católica, o significado dela é para refletir sobre a morte, né? Que nós iremos partir para a eternidade, tá certo? Ah, Daniel, mas uma coisa que é utilizada pelo satanista, né? Não é errado eu utilizar? Quer dizer que se um satanista usar preto, você não pode mais usar uma blusa preta? Veja, que é sem sentido, né? Porque um satanista come feijão com arroz, eu não vou mais comer feijão com arroz porque é coisa de satanista. Agora, o fato de eles utilizarem a caveira com outro significado, aí o problema é deles. Mas na Igreja Católica, certo? A caveira é para meditar sobre a morte, sobre a partida para a eternidade. Veja só aqui em Eclesiastes, capítulo de número 7. Deixa eu pegar aquele Eclesiastes, capítulo de número 7. Vai dizer assim: boa fama vale mais que um bom perfume, mas vale o dia da morte que o dia do nascimento. Melhor é visitar a casa onde há luto do que casa onde há banquete. Do que a casa onde há banquete. Porque ali está o fim de todo homem, e os vivos nele refletem. Então veja o que a Bíblia está dizendo. É melhor você ir a uma casa que está tendo luto do que a uma que está tendo aniversário, festa, farra. Por quê? Porque onde está tendo luto, você vai olhar lá para o defunto e você vai refletir sobre sua vida. Então a caveira, né, ali que tem, por exemplo, no pé das imagens de São Francisco de Assis, ela está ali porque os santos, muitas das vezes, com um crânio, eles lembravam que um dia eles iam partir para a eternidade. Então teve santos também, que a gente vê também imagens de santos numa mesa escrevendo alguma coisa e ao lado
um crânio, né? Então isso não tem nada a ver com a macumba, isso tem nada a ver com o satanismo. É para significar a reflexão sobre a partida para a eternidade. Beleza? Essa foi a primeira resposta. A segunda, né? Me distrair na oração, me distraio na oração, ela se torna inválida? Olha, eu costumo dizer para muitas pessoas que depende da situação. Se você faz uma oração só repetindo, eu vejo muita gente rezando assim, e se distrai, conversa e faz isso, faz aquilo, não recomendo você fazer isso. Por quê? Porque a oração, ela precisa de concentração. Mas vamos imaginar que você vai rezar um rosário, você está no caminho do trabalho, vez ou outra você vai se distrair. Volta para a concentração. Percebeu que está distraído? Volta. Percebeu que está distraído? Volta. Isso pode acontecer dentro do seu quarto, em qualquer lugar. Então você tem que rezar, mesmo com alguns deslizes na questão da concentração e distração. Então, percebeu que está distraído? Volta. Agora não faça oração que é direto você distraído. Só o repetir de palavras. Existe uma frase atribuída a Santo Agostinho, eu não sei qual é a fonte dessa frase, eu vou repetir aqui, mas eu não gosto de fazer isso, porque eu gosto de dizer, santo disse isso, mas a fonte que eu tirei, essa frase dele, foi tal livro. Mas eu vou citar aqui, porque realmente faz sentido a frase, sendo dele ou não, a frase faz sentido. Santo Agostinho, dizem que ele falou que Deus prefere ouvir o latido dos cães do que uma oração mal feita. Então tem muitas pessoas que são muito preocupadas no seguinte, eu tenho que rezar, né, essa oração X, porque ela é grande, ela é poderosa, ela é grandona e tudo, eu tenho que rezar ela. Aí o cara vai e reza de qualquer jeito. Gente, não deve ser assim. Oração tem que ser concentrado, tem que ter a reta intenção de falar com Deus, tem que ter a reta intenção de se comunicar com o Eterno, prestando atenção em tudo que se diz. Aí o povo vai repetindo. Mas veja, 2 Tessalonicenses aqui, em 2 Tessalonicenses, vai falar o seguinte, né? Veja só que riqueza aqui, 2 Tessalonicenses, deixa eu pegar aqui, capítulo de número, 1 Tessalonicenses, perdão, 5,17 diz assim, orai sem cessar. 1 Tessalonicenses 5,17 diz, orai sem cessar. Ou seja, aqui está dizendo que eu tenho que rezar sem parar, Daniel. Como é isso? Você vai conversando com Deus no decorrer do seu dia, não é também não ter nenhum intervalo. Você vai rezando. Aqui o sem cessar, na verdade, né, a palavra de Deus está dizendo que nós devemos sempre que possível estar rezando, conversando com Deus, alimentando a nossa alma com a oração. Mas veja também uma recomendação que está aqui em Mateus capítulo 6, versículo 6, olha só. Olha essa recomendação de Jesus aqui. Ele diz assim, quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta e ora ao teu pai em segredo. E teu pai, que vê num lugar oculto, te recompensará. Por que Jesus recomenda esse isolamento para a vida de oração? Para que aconteça uma maior concentração. Então é muito importante você ter concentração. As distrações podem fazer que uma oração seja inválida? Com certeza. Porque a oração não é só mexer a boca, né? Não é ter vãs repetições. Isso é uma das explicações de vãs repetições. A gente sabe nem o que está falando, sabe nem o que está rezando. Até sabe, mas não presta atenção. Então fica difícil, né, gente? Então prestem atenção nisso. A recomendação do Senhor é se isolar, se concentrar, prestar atenção para saber o que de fato está fazendo. Não é verdade? Então isso é muito interessante. O professor Felipe Aquino, no livro Em Busca da Perfeição, na página 134, ele diz assim, a fé deve ser cultivada e regada como uma plantinha que vai crescendo até se tornar uma grande e forte árvore, capaz de suportar as tempestades da vida. Ele fala aqui, meus irmãos, que a fé ela deve ser cultivada e regada como uma plantinha. Você vai regar uma planta, o que é que você faz? Você pega a água certa, né?
você olha para a planta, você presta atenção no que você está fazendo. Então eu preciso prestar atenção. Eu preciso ter intensidade na vida de oração. Terceira pergunta. Meu amigo protestante diz que o catecismo da igreja não vale, e sim somente a Bíblia. O que dizer? Isso é típico dos protestantes, dizer que o catecismo não vale de nada. Para eles, não vale de nada. Gente, o que muitas pessoas precisam entender é que o catecismo da igreja, ele também é uma explicação da Bíblia. Uma explicação da Bíblia. E o catecismo da igreja ele tem uma importância muito grande, né? Ele tem uma importância muito grande porque ele dá essa fiel explicação da Sagrada Escritura. Você pode ler o catecismo, você vai perceber que ele é direto mencionando textos bíblicos. Você vai lendo o catecismo, tem lá a passagem bíblica. É por isso que eu digo também que o catecismo é um estudo bíblico. Também é um estudo bíblico. Então ele vai mencionando frases dos santos, ele vai mencionando textos bíblicos, ele vai dando a real interpretação que é unicamente concedida por nosso Senhor Jesus Cristo à igreja. Então veja só, o que é que diz em 2 Tessalonicenses 2,15? Vamos lá, 2 Tessalonicenses 2,15. Vou pegar aqui, 2 Tessalonicenses 2,15 vai dizer assim: assim, pois, irmãos, ficai firmes e conservai os ensinamentos que de nós aprendestes, seja por palavras ou seja por carta nossa. Aqui, o magistério da igreja, ele ensina tanto em palavras, seja de forma oral e de forma escrita. Então, o catecismo da igreja, ele precisa ser obedecido em unidade com a Sagrada Escritura. Os dois estão de mãos dadas, certo? Não se trata de... O catecismo é uma coisa que diferente da Bíblia e inimigo da Bíblia. Não. É algo que se encaixa, né? Estão unidos. Então, essa história do protestante dizer isso, é por isso que o protestantismo é uma grande babel de crenças. Eles não têm uma só fé, não acreditam em um mesmo Jesus, certo? Porque tem uns que acreditam que Jesus proíbe trabalhar dia de sábado, já tem outro que diz que Jesus permite, ou seja, então se trata de dois Jesus diferentes. Um fala de um Jesus numa versão, outro em outra versão. Então eles não acreditam da mesma forma, eles não têm uma mesma fé, né? E existe também, 1 Timóteo 3,15, dizendo que a igreja é coluna e sustentáculo da verdade. Então o catecismo, ele é algo que vem desta igreja que é coluna e sustentáculo da verdade. Então quando você for conversar com o protestante, utilize sim o catecismo. Ele não acreditando, o problema é dele. Ele está errado. No catecismo número 85 diz que quem tem o poder de interpretar a Sagrada Escritura é o magistério da igreja. E isso é um fato, gente, né? Vamos pegar aqui Lucas 10,16. Veja só aqui, Lucas capítulo 10, versículo de número 16. Vai dizer assim: quem vos ouve, a mim ouve, e quem vos rejeita, a mim rejeita. E quem me rejeita, rejeita aquele que me enviou. Aqui Jesus está direcionando as palavras dele ao magistério da igreja. Quem rejeita a voz do magistério, quem rejeita o magistério, rejeita o próprio Deus. Então quem rejeita o catecismo, está rejeitando ao próprio Deus. Porque o catecismo, ele é fruto do magistério da igreja por graça do Espírito Santo. Então é preciso esclarecer isso para o seu amigo protestante. Tá certo? E eles sempre vão vir com essas histórias, né? Então, quando eu converso com protestante, eu uso também o catecismo da igreja, né? Para deixar claro a opinião da igreja. Ah, eu não acredito no catecismo. Aí eu digo, é por isso que vocês é uma grande confusão. É por isso que em cada esquina vocês pregam uma doutrina diferente um dos outros. Então, aqui, meus irmãos, é mais um perguntas e respostas. Você que ainda não comprou o nosso material de estudo bíblico contra os ataques dos hereges, contra os ataques dos protestantes, certo? Entre em contato comigo aqui nesse WhatsApp que eu passo a relação de preços extremamente acessíveis para você adquirir esse material, beleza? Galera que puder também ajudar financeiramente a nossa missão, tá aqui o Pix para você contribuir com a doação a partir de R$2. Galera, desse mês que já contribuiu, muito obrigado. Todo mundo que contribui, o nome que aparece lá no Pix eu coloco em oração, então a gente conta com a sua contribuição.
E não esquece, hein? Compartilhe esse vídeo o máximo que você puder. Até a próxima.